Todos os anos, milhões de pessoas acabam morrendo por causa do câncer e outras milhões têm que passar por tratamentos muitas vezes dolorosos e demorados, como cirurgias, quimioterapias e radioterapias. Mas parece que isso pode mudar pelo menos um pouco. Isso porque uma pesquisa feita aqui na Universidade Federal de Goiás quer usar a nanotecnologia para auxiliar o tratamento contra o câncer. E para falar mais sobre essa iniciativa, eu converso agora com o professor Andres Bacuzes, que é do Instituto de Física aqui da UFG. Olá, professor. Olá, tudo bem? Tudo bem, Conexões agradece a sua presença aqui para falar sobre esse assunto tão inovador que com certeza muitas pessoas não conhecem. A gente agradece o convite, né? Toda a equipe, na verdade, a equipe do Instituto de Física e dos outros institutos envolvidos, Instituto de Ciências Biológicas, Faculdade de Farmácia, o Instituto de Patologia, as outras universidades, que na verdade é um projeto conjunto com a UNB, conjuntamente até com a UEG e com a Universidade Federal do Mato Grosso. Bom, professor, antes da gente começar a discussão, o Conexões transmite agora uma matéria especial falando um pouco sobre o que é o câncer e também os tratamentos convencionais para essa doença. Durante todo o ano de 2012, devem ocorrer mais de 518 mil novos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Os casos mais comuns serão de câncer de pele, de próstata e de pulmão nos homens e de câncer de pele, de mama e de colo de útero nas mulheres. São esperados um total de mais de 257 mil casos detectados em homens e mais de 260 mil em mulheres apenas neste ano. Câncer é uma divisão celular desordenada. Ela então começa a se dividir e se autodestrói. E essa autodestruição ele passa para outros locais do corpo, que a gente chama de metástase. Os tratamentos oferecidos aos pacientes com câncer são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, que são prescritos conforme o tipo da doença. Normalmente, o tratamento do câncer é um tratamento que a gente chama de multidisciplinar, né? Ele envolve vários setores, né? Então, o tratamento ele tem a cirurgia, tem a radioterapia, a quimioterapia, a hormonioterapia, hoje algumas vacinas. A quimioterapia é o tratamento que é feito com a medicação, que a gente chama de drogas antineoplásicas. Essas drogas são injetadas na veia, que percorre o corpo inteiro e vai principalmente ao alvo. A radioterapia não, é um tratamento feito com raios ionizantes. Esse raio ionizante é calculado pelo radioterapeuta e pelo físico, que vai num local preciso. Mesmo com todos os avanços no combate ao câncer, ainda persiste um grave problema: os efeitos colaterais causados pelo tratamento, que causam dor, sofrimento e muitas vezes debilitam a saúde dos pacientes. A maioria dos quimioterápicos, além dessa medicação atacar a célula cancerosa, ela ataca também células normais. Daí os efeitos colaterais indesejáveis. O paciente só vê que tem câncer quando começa a tratar. Porque é comum a gente ouvir do paciente o seguinte: eu estava bom, eu não tinha nada, agora que eu sinto que eu estou doente. Porque ele vem, ele está rígido, ele tem cabelos, e um dos efeitos colaterais pior da quimioterapia é a queda de cabelo. E da radioterapia, que é um tratamento ionizante, pode dar uma radiodermite, que é como se fosse uma queimadura, e também causa muito sofrimento. Apesar dos efeitos colaterais, os tratamentos que existem atualmente para combater o câncer têm aumentado cada vez mais as chances de cura. É uma corrida contra o tempo. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior a probabilidade de cura para todo o paciente. Bom, professor, o senhor poderia explicar para os nossos telespectadores o que é a nanotecnologia, como ela funciona? Claro. Nanotecnologia é o termo que a gente dá para as aplicações de estruturas na escala nanométrica. Eu tenho que fazer uma brincadeira contigo e tenho que te dizer o que é essa escala nanométrica. Então vamos supor, um metro é mais ou menos, mais ou menos desse tamanho, né? Se você dividir um metro 1 bilhão de vezes, você chega na escala do nanômetro. Então imagina o seguinte: imagina que a gente vá para a Lua
A gente olha para a Terra e fala, vamos dividir a Terra 1 bilhão de vezes. Você sabe o que daria? Daria uma bola de futebol. Então, é tipo essa escala que você tem que fazer com 1 metro. Então, estruturas nessa dimensão, elas apresentam propriedades extremamente interessantes e diversas aplicações. Então, seriam micropartículas? Na verdade, a gente chama de nanopartículas, porque elas estão na escala de 1 nanômetro a 100, 200 nanômetros. Nanopartículas. Bom, professor, e falando um pouco da pesquisa em si, a intenção é utilizar essas nanopartículas no combate ao câncer. Como seria feito isso? Essas nanopartículas seriam inseridas no paciente? Sim, elas são inseridas no paciente, elas são nanopartículas magnéticas, então elas respondem à ação de campo magnético, e elas são inseridas no paciente e elas vetorizam, vão especificamente para onde está o tumor. Aí o que acontece? Quando ela chega no tumor, nós aplicamos um campo magnético alternado e ela aumenta a temperatura. E já se descobriu que você aumentando a temperatura acima de 42, 44 graus, você mata as células tumorais mais facilmente do que células normais. Então, nesse caso, não seria preciso de um outro tratamento, como a quimioterapia ou a radioterapia? Depende do caso. Tem caso que talvez não precisasse mais de quimioterapia e radioterapia, mas o interessante é acoplar conjuntamente com essas tecnologias, com essas técnicas padrão, né, que são a quimioterapia e a radioterapia. Ela fica muito mais eficiente. A quimioterapia e a radioterapia, combinada com hipertermia. E existe algum efeito já estudado no corpo dos pacientes com essa injeção de nanopartículas? Pode haver algum efeito colateral? Na verdade, isso depende muito da concentração que você usa. As partículas que nós usamos, que são ferritas, elas são óxidos de ferro, elas são tranquilas de serem usadas. Elas já foram aprovadas para agente contraste em ressonância, então elas são saudáveis, eu acho que não precisa temê-las, então elas são bem seguras. E o organismo consegue expelir essas partículas? Então depende, tem estudos que mostram que quando você injeta no tumor, elas ficam um tempo razoável no tumor, que dá para você fazer alguns tratamentos prolongados e depois elas são eliminadas naturalmente. Na verdade, o segredo da nanotecnologia está na superfície. Então, dependendo de como você coloca moléculas na superfície dessa nanopartícula, você consegue deixar essa partícula por mais ou menos tempo. Bom, professor, nossos telespectadores também querem saber um pouco sobre essa pesquisa, sobre a nanotecnologia. Quais são as melhorias que a nanotecnologia pode trazer à medicina? Na verdade, a medicina hoje, nas clínicas em geral, o que você tem feito é utilizar técnicas como radioterapia ou quimioterapia para o tratamento de câncer. Vamos pegar a quimioterapia. A quimioterapia, você toma um fármaco e ele se espalha no corpo inteiro. Então, espalhando no corpo inteiro, você tem diversos efeitos colaterais. O que a nanotecnologia vem aqui fazer? Ela vem colocar esse fármaco exatamente ou quase totalmente somente no tumor. Então ela libera uma quantidade de fármaco muito menor, os efeitos colaterais são menores, né? E aí a possibilidade de tratamento, inclusive de tumores que não funcionam bem com técnicas tipo essa comum sozinha, pode passar a funcionar bem. Você pode aumentar a eficiência do tratamento. E diminuir também os incômodos e as dores dos pacientes? Então, a quimioterapia atrapalha bastante os pacientes depois de uma certa quantidade de procedimentos terapêuticos, né? Quando você combina com a nanotecnologia, você pode diminuir essa quantidade de etapas que você tem que usar para o tratamento. Se isso for verdade, se isso acontecer mesmo, os problemas vão diminuir bastante. Então, a gente espera que no futuro os tratamentos oncológicos sejam mais saudáveis assim para os seres humanos. E em que pé está a pesquisa, professor? Como ela está? Em que etapa ela está? Deve haver aí uma aplicação próxima desse recurso? Então, o que a gente faz? A gente pega nanopartículas magnéticas e está pegando modelo animal, que são pequenos camundongos, onde a gente induz um tumor, e nesse tumor a gente injeta nanopartículas magnéticas. Aí a gente coloca esse camundongo numa bobina, onde aplica-se um campo magnético alternado e vê um aumento de temperatura. Nós estamos seguindo como é que o tumor responde a esse aumento de temperatura. Esse é o primeiro processo que nós estamos fazendo, tem vários outros. Então, com esse aí, nós estamos querendo ver a regressão do tumor, né, em função do tempo, pelo tratamento por hipertermia magnética, né? Nós estamos querendo ver outras coisas também, mas isso fica para o futuro, para falar que está associado com terapias combinadas, etc., mas isso fica para o futuro. A gente fala numa outra oportunidade aqui no Conexões. E já existe uma perspectiva, professor, de testes em seres humanos ou de aplicação mesmo? Tá, então, os testes em seres humanos já começaram
lá na Alemanha, no Hospital Charité. Então, existem testes clínicos usando essa tecnologia no Hospital Charité, chefiado pelo grupo do Dr. Andrea Jordan, em que eles estão fazendo testes clínicos em pacientes com glioblastoma, que é um tumor de cérebro, e câncer de próstata. E o que o pessoal conseguiu provar é que, quando combinado com radioterapia, as pessoas que tinham glioblastoma conseguiram aumentar a sobrevida. Aumentar a sobrevida é ficar mais tempo vivo. Isso é um resultado extremamente animador e sugere que a gente possa usar essa tecnologia, seja ela combinada ou não, para vários outros tipos de tumores. Bom, professor, o Conexões agradece muito a sua presença e a gente espera que essa pesquisa possa aliviar a dor, o sofrimento de pessoas com essa doença e também das famílias. É nós que agradecemos. Aí, se precisar novamente, a equipe da UFG estará pronta aqui para falar a respeito de nanotecnologia. E não saia daí, porque no próximo bloco Conexões traz, como sempre, 2 dicas bem interessantes. Uma de português e outra sobre eventos culturais e artísticos no estado de Goiás.